Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais um programa aqui da Solar TV. E hoje eu recebo um convidado muito especial, que é o José Ronaldo Kubi, diretor comercial da Enertrade. A Enertrade é uma empresa lá de São Paulo, né, e é uma integradora do mercado. Seja bem-vindo, Ronaldo, tudo bem com você? Tudo bem, Ricardo, e você? Tudo ótimo também. Bom, nos conhecemos há um tempo atrás em uma gravação, quando a gente acompanhou uma obra que você estava executando, né? E com o sistema DWV da K2, e a gente se conheceu lá. E a gente mantém contato aí, né? Você vê os vídeos da Solar TV e a gente começou a bater um papo aí sobre a questão de parametrização do fator de potência dos inversores. Bom, seja bem-vindo para a gente falar sobre essa temática aqui. Ronaldo, que eu acredito que seja uma temática bem interessante para os integradores que estão ingressando no mercado, enfim, para todo o mercado, certo? Então, eu passo a palavra para você e a gente conversa um pouquinho sobre a parametrização do fator de potência em inversores solares. Muito obrigado. Ricardo, primeiro queria parabenizar vocês aí da Solar TV, tenho acompanhado todas as gravações e o conteúdo que vocês apresentam ajuda muito mesmo os integradores. Eu acho que tem sido muito positivo. Tenho conhecido muitas coisas novas através da Solar TV e realmente é um canal que eu recomendo. Muito obrigado. Bom, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é muito pouco divulgado, né, nessa área de energia solar, que é a questão do fator de potência em inversores solares. Uhum. Primeiro, acho que a gente podia começar pela base. O que é fator de potência? O que é potência aparente, reativa e ativa? Vamos dar uma rápida pincelada sobre esses aspectos para conseguir entender um pouquinho sobre os pontos importantes e entender por que é importante conseguir programar os inversores corretamente. Legal. Bom, o fator de potência, abreviado normalmente por FP, é um número compreendido entre 0 e 1, que indica quão eficiente é o consumo de energia elétrica de um equipamento ou um circuito. O fator de potência ideal é sempre 1, e quanto mais baixo for esse número, menor a eficiência e rendimento de um equipamento. Tecnicamente falando, o fator de potência é o cosseno do ângulo que separa as curvas de tensão e corrente na rede elétrica. Quando é 1, os ângulos são os mesmos, ou seja, a tensão e a corrente estão em fase. A potência de um equipamento elétrico ela pode ser desmembrada em 3 partes distintas. A gente desmembra ela em potência reativa, eu vou explicar cada uma delas, a potência ativa e a potência aparente. Uhum. A gente pode fazer uma analogia dos 3 tipos de potência como se fosse um copo de chopp. Você chega num bar, pede um copo de chopp e todo mundo normalmente tem uma preferência com pouco colarinho, muito colarinho. E eu diria que o colarinho é exatamente a potência reativa, é a espuma, é a potência que não produz trabalho numa instalação, mas ela existe. Normalmente ela existe devido a cargas indutivas ou capacitivas. A potência realmente que realiza o trabalho é a potência ativa. É a potência que acende as lâmpadas, que gira os motores, e a somatória das duas é a potência aparente, que é realmente a potência que é consumida da concessionária de energia elétrica. Posso abrir um parênteses aqui? Claro. Tá, então quando a gente pega lá, né, nós pegamos a conta de um cliente para analisar, de um comércio, e ele tem lá energia reativa, quer dizer, ele está pagando por uma energia que não é produtiva, correto? Correto. Correto. E aí, quando se fala assim, o cliente fala, mas eu estou pagando muito por energia reativa, significa que precisa fazer uma adequação para que esse colarinho ou suma ou diminua, porque Correto. a energia que você vai pagar para a concessionária, para a distribuidora de energia, é o colarinho mais o chopp, correto? Correto. Principalmente em clientes de classe de alta tensão, classe A. Né? Os clientes em baixa tensão, as concessionárias não costumam, apesar de possível ser, elas não costumam cobrar
a potência reativa. Mas clientes de classe A, todos eles são taxados, são cobrados por essa energia. Existem várias formas de diminuir essa potência. A mais conhecida de todas é através de bancos de capacitores. Certo. Agora a gente vai ver qual que é a influência de se colocar um sistema de geração distribuída, um sistema com inversor solar, num sistema existente. Então o cliente já tem lá o seu fator de potência e vai colocar um sistema solar, e o que vai acontecer com esse sistema depois que ele coloca o inversor solar. Tá. Bom, enquanto isso, quando a gente for para esse próximo slide, o cliente, normalmente, só para os consumidores entenderem, porque os consumidores finais também vão ver esse vídeo, não só os integradores, mas eu acho interessante o consumidor também ver. Né? E aí é que está. A questão da energia reativa, ela se dá, Ronaldo, por conta de uma instalação mais antiga, o porquê? Né? Eu vou explicar logo, logo. A gente vai passar por um slide, mas a gente vai ver exatamente o que acontece. Tá. Bom, nós temos três tipos de instalações aqui para poder explicar. Uma são cargas resistivas, onde o fator de potência é igual a 1. A gente pode ver na curva que a curva de tensão e de corrente estão exatamente em fase, ou seja, quando a tensão sobe, a corrente sobe junto. Quando a tensão desce, a corrente desce junto. Essa é uma característica de cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, chuveiros elétricos. Então, a gente diz que a tensão está em fase com a corrente e o fator de potência é igual a 1. E, nesse caso, a potência reativa é 0. Você só tem potência ativa. A potência aparente é igual à potência ativa. Tá? Nós temos outros tipos de cargas também que nós chamamos de cargas indutivas. E aí é aquela questão que você perguntou. O que é uma carga indutiva? É uma carga que ela sofre um atraso da corrente em relação à tensão por conta de uma indutância muito característica em tudo que você tem rolamento, como motores, bobinas, chaves contatoras, tudo que tem bobina tem uma certa indutância. E essa indutância atrasa a corrente em relação à tensão. A gente pode ver na curva que quando a tensão sobe, a corrente ainda não subiu, ela sobe atrasada. Uma analogia para a gente sempre lembrar disso, por que o fator de potência indutivo, a corrente fica atrasada, é como se ela tivesse que dar todas aquelas voltas para conseguir alcançar a tensão. Né? Então, só para a gente ter uma analogia. E essa característica de cargas indutivas é uma característica de cargas onde tem motores. Né? Então, você tem armazéns de refrigeração, câmeras frigoríficas com muitos compressores, muitos motores, lâmpadas, a LED, que tem reatores também, você tem cargas indutivas e assim por diante. E, por último, a gente tem um fator de potência menor do que 1 e negativo, que são cargas capacitivas, que normalmente são os capacitores, usados justamente para corrigir o fator de potência das cargas indutivas, ou reatores antigos de lâmpadas fluorescentes. Bom, vamos estudar um pouquinho o perfil de carga de uma residência, de uma indústria, e ver exatamente por que você tem um tipo de perfil de carga indutivo, resistivo ou reativo. Numa residência, você tem poucos motores normalmente. Você tem motores de baixo consumo, como compressores de geladeira, freezer, bombas de piscina, mas são poucos em resumo. Então, o fator de potência de uma residência, normalmente, ele oscila entre 1 a 0,9. Ele não vai muito mais baixo do que 0,9. E as concessionárias normalmente não estão atentas para esse fato, não medem e não cobram a energia reativa de consumidores classe B residenciais. Agora, quando você coloca um sistema solar conectado na rede, o medidor bidirecional, ele mede energia reativa.
Então, é facultativo a concessionária cobrar essa energia. Não conheço nenhuma que tem cobrado para perfil residencial, mas ela pode, eventualmente, se o fator de potência estiver muito baixo, começar a cobrar. Quer dizer, ela tem ela tem esse direito de Ela tem cobrar. o direito, a gente vai ver aqui pela resolução normativa da ANEEL 414, a concessionária tem a prerrogativa e o direito de cobrar fatores de potência que estão abaixo de 0,92 para qualquer cliente. Ela só faz isso para clientes classe A hoje. Uhum. Mas se tiver uma residência com muitos motores e o fator de potência tiver muito baixo e de uma forma constante, o cliente pode ter uma surpresa. A gente nunca sabe. Uhum. No caso de comércios, mercados, armazéns, câmeras frias, indústrias com vários motores, aí você já tem a cobrança normal da energia reativa. Já é um componente normal nas contas de energia. Então, quanto mais alto for o fator de potência, ou seja, mais próximo de 1, mais barata vai ser essa conta. Você vai estar pagando a energia efetivamente utilizada para realizar o trabalho que você está tendo dentro da indústria, dentro do seu comércio. Não está pagando por uma energia, digamos que aquela espuma do shopping, uma energia fantasma, que não tem nenhum benefício nem para a instalação da concessionária, nem para a sua, e ela está aumentando a sua conta. Bom, agora vamos ver qual que é a influência. Eu tenho uma instalação existente, ela está funcionando, ela tem a sua potência aparente, né, que é composta da potência ativa mais a potência reativa, e, de repente, a gente instala lá um sistema solar. Vamos ver o que acontece. Então, no primeiro exemplo, nós estamos com a instalação como ela era antes, com o inversor desligado. Nós temos aqui, por exemplo, né, nesse caso, uma potência ativa que está sendo injetada pela rede e absorvida pela carga de 10.000 watts. Né? E uma potência reativa indutiva injetada pela rede de 3.286 kilovolts reativos, kilovolts-ampere reativos. A potência aparente injetada vai ser a resultante da somatória das duas. Uhum. Então, a gente faz aí pela lei de Pitágoras, né? Que é o quadrado dos catetos, a somatória do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tirar a raiz quadrada e a gente tem qual que é o valor da hipotenusa aqui, que é a potência aparente, que dá 10.526 kVA. Devia ter estudado isso na escola, viu, Ronaldo? Essa continha. Mas brincadeira, vamos lá. Mas você sabe que a maior parte das pessoas não faz, né? Simplesmente pega os volts, multiplica pelos amperes e fala, eu tenho essa potência, mas não sabe quanto efetivamente você tem de potência ativa e de reativa. Isso mede exatamente qual é a qualidade da energia que você está consumindo. Bom, então, nesse caso, a nossa potência aparente dividida, a nossa potência reativa dividida pela potência aparente vai dar o fator de potência que é 0,95, que é um fator de potência bom, que está está acima de 0,92, a concessionária não pode cobrar nada, está tudo ótimo. Aí eu vou lá e ligo a minha chavinha lá do inversor. Estou todo feliz aqui que eu estou pagando uma conta de energia sem pagar multa de energia reativa. Vou ficar mais feliz ainda que eu instalei um sistema solar aqui e eu sou do grupo A. Só que na hora que eu ligo a chavinha, o que acontece? A maior parte dos inversores, eles já saem de fábrica pré-programados com fator de potência igual a 1. Então, os inversores, normalmente, eles não injetam energia reativa na rede. Então, naquela mesma instalação que eu tinha os meus 10.000 quilowatts sendo consumidos pela carga, agora 60% dessa energia vai ser injetada pelo inversor. 6.000 watts agora o inversor está injetando na rede. Uhum. Né? E a potência ativa injetada pela rede é a diferença dos dois. Né? Eu tenho 10.000 que eu estou consumindo, 6.000 que o inversor está gerando,
então a rede vai fornecer só 4.000. Ok. Só que aquela potência reativa e indutiva, o inversor não está injetando. A rede vai ter que injetar 100% dela, como no slide anterior. E a carga continua a mesma, os 3.286. Então, a rede vai continuar injetando os 3.286 kVA reativo. Se a gente calcular agora quanto vai dar o fator de potência, o fator de potência vai cair para 0,77. Então, o cliente que estava super feliz, que não estava pagando multa, e Tava agora ligou o seu 5,92. sistema solar, agora vai começar a pagar multa. Porque o inversor com fator de potência igual a 1, injetando só energia ativa, derruba o fator de potência e faz com que a rede comece a injetar mais energia reativa em relação à energia ativa que está injetando, porque a energia ativa diminuiu de 10 para 4. Então, a relação, né, aumentou aqui a relação entre a potência reativa e a potência aparente. Tá claro? Deu para entender ou eu falei muito rápido? Não, deu para entender. Agora, por exemplo, né, não são todos os inversores, mas boa parte dos bons inversores eu conseguiria regular a parametrização do inversor para que não fique em um e sim abaixo disso. É Correto. isso? Então, Tem a gente 90. vai exatamente agora para o próximo slide. Tá. Então, a gente tem uma maneira muito fácil para evitar esse tipo de penalidade. É só corrigir a programação do fator de potência no inversor. Uhum. Então, se a gente corrigir o fator de potência no inversor, depois acho que você vai entrevistar algumas empresas, fabricantes de inversores, que vai explicar exatamente como o integrador pode fazer isso. Tá. Tem várias formas, várias modalidades para a gente conseguir ajustar o fator de potência no inversor. Mas a gente vai fazer um inversor, nesse caso, injetar 60% da energia ativa e também da reativa, nesse exemplo. Então, a potência ativa consumida pela carga continua os 10.000, a injetada pelo inversor ativa vai ser 6.000 e a rede vai estar injetando a diferença, que são os 4.000 kW da energia ativa. Agora, na potência reativa, a carga que consome 3.286 vai ter injetado pelo inversor 1.972, que é 60% disso. E a rede vai estar injetando só 1.314. Se a gente voltar lá naquela regrinha do Pitágoras e calcular tudo de novo, a energia aparente vai dar 4.210 da rede. E o fator de potência volta a 0,95. Quer dizer, o cliente agora pode ficar feliz, porque ele não pagava a multa, ligou, chaveou lá o seu sistema solar, regulou corretamente o fator de potência no seu inversor, balanceou a potência ativa e reativa que o inversor está injetando na rede e ficou isento de pagar a multa, não está pagando mais a multa. Mesmo se ele tinha antigamente energia reativa e pagava pela energia reativa, se ele colocar um inversor com fator de potência igual a 1, ele vai pagar mais, vai piorar mais o fator de potência. Então, ele fazendo isso, ele vai diminuir a energia reativa que ele estaria pagando. Bom, o resumo de tudo isso é que é importante você regular o fator de potência nos inversores, balanceando a energia reativa e ativa que o mesmo vai injetar na rede, para maximizar a sua economia, principalmente se você for um cliente do tipo A. Bacana. Quer dizer, não sei se sobrou alguma dúvida, mas eu acho que vai ser bastante interessante agora escutar alguns fabricantes explicando aí as várias formas de programação dos inversores, como você pode fazer esse ajuste aí e maximizar o seu ganho em relação ao seu investimento em energia solar, não pagando a energia reativa aí, ou pagando o mínimo possível da energia reativa para a concessionária. Ou não pagando, estando enquadrado, ou pagando o mínimo possível dentro do que o cliente já pagava, né? Porque quando você coloca o sistema solar e você não faz essa parametrização no teu inversor, você está trazendo um problema para o teu cliente sem saber, né? Então, por isso que é interessante que o mercado entenda isso. E assim, só para a gente entender que qualquer cliente que utilize motores
em sua edificação, ele vai produzir energia reativa, correto? Correto. Então não existe energia reativa nula, né? Não tem como não produzir. Não. Não tem. Não é porque é uma instalação mais velha, porque a sua edificação está fora de norma, não é isso, é outra coisa. A questão é, sempre quando nós temos motores, né, nós vamos produzir energia reativa, é isso? E agora também iluminação LED também, que é uma iluminação muito mais eficiente, mas que também tem um baixo fator de potência, né? O fator de potência de lâmpadas LED é 0,4, é baixíssimo, é que o consumo da lâmpada é baixo. A influência sobre a rede é pequena, mas o fator de potência de lâmpadas LED também é muito, muito ruim. Então, se você tem um galpão de logística com uma iluminação intensa no galpão, tudo LED, provavelmente você também tem um fator de potência ruim. Então, é importante estar sempre corrigindo o fator de potência e parametrizando o inversor para que você maximize os seus ganhos aí, não pagando energia reativa para a concessionária sem precisar. Eu posso chegar para o meu cliente, que você está vendendo o sistema solar, e falar que ele não vai precisar do banco de capacitores para corrigir energia reativa com um sistema solar adequado. Não, o aspecto é o seguinte, na instalação existente dele, sem o sistema solar, se é necessário colocar banco de capacitores, ele já tem que colocar o banco de capacitores. O que a gente não pode deixar é que na colocação de um inversor, essa situação piore. Porque se o inversor injetar só energia ativa, a situação existente dele vai piorar, vai deteriorar. Tá. Agora, o inversor ele tem uma limitação de injeção de energia reativa. Ele não substitui o banco de capacitores. Não substitui, ele é um complementar. Não substitui, a parametrização é importante só para que não piore a condição já existente no cliente sem a instalação solar. Então, são situações em paralelo, correto? Correto. Você já tem lá uma edificação, um comércio, onde esse cliente já tem uma estrutura de banco de capacitores para melhorar a performance dele. Aí entra o integrador oferecendo um sistema fotovoltaico, um gerador, instala o gerador. Este integrador tem que ficar atento para não piorar o que já está ali, com a questão da parametrização, da regulagem do inversor, para que esteja dentro, né, ou pagando pouco na hora de injetar energia reativa. Correto, exatamente. Legal. Bacana. Bom, Ricardo, espero ter ajudado aí e vamos em frente aí. Ajudou bastante, pode ter certeza que você ajudou bastante, o teu material foi bem claro, assim, né? Dá para a gente colocar isso no mercado para a gente trazer um nivelamento do mercado mais para cima. E eu vou chamar aqui alguns fabricantes para comentar aí agora como regular isso nos inversores, ok? Um abraço, Ronaldo. Muito obrigado aí pela sua participação. Mais algum complemento que você queira colocar aqui para a gente finalizar? Só isso. Tudo de bom para vocês aí. Até mais. Para você também. Até mais. Tchau, tchau.